Nós vamos fazer eu acato a sugestão do Leonel e nós vamos fazer do jeito que eu considero o mais adequado, que eu peguei do Vapola Raula, quando ele começa o sutra dele sobre a causa original, que é o que nós estamos estudando, que é um mantra de início. Então, vamos fazer como eu acredito que seja a melhor forma, que é a abertura, uma abertura de todas as dos nossos encontros. Então, nós vamos fazer a louvação ao Buda, né? Então, louvação ao Buda, a ele, o Arati, o Gavati, o completo e perfeitamente iluminado. Louvação ao Buda, o Arati, o Bhagavati, o completo e perfeitamente iluminado. Louvação ao Buda, o Arati, o Bhagavati, o completo e perfeitamente iluminado. Que ele seja louvado. Então, eu mandei para vocês, assim, para vocês terem mais um elemento de estudo. Primeiro, eu mandei a personificação de Mara, que eu tirei que está lá atrás do texto, do Philippe Cornu, que é francês, que é o presidente hoje do Instituto de Estudos Budistas em Paris, na França. Então, eu não vou atentar para o Mara. Eu vou vira a página lá embaixo, quem recebeu do Guilherme, as 5 maneiras errôneas de reter o ensinamento, que a tradição budista diz. Olha como é que o Philippe Cornu diz. Na tradição tibetana, se coloca em guarda contra 5 maneiras errôneas de memorizar os ensinamentos do Dharma. Eu diria de compreender. Vamos lá. 1. Reter as palavras sem reter o sentido. 2. Reter o sentido sem reter as palavras. 3. Reter o sentido e as palavras sem compreender nada. Só reter, decorar. 4. Reter o ensinamento de maneira desordenada. O cara bica aqui, bica ali, ele não estuda de cabo a rabo. 5. Reter o ensinamento erradamente. Não compreender, de fato, aquilo que está sendo colocado. Então, pela minha experiência própria, os 2 primeiros foram dos maiores erros que eu já cometi. Eu estou lendo os livros de antigamente, que eu li nos anos 80, nos anos 90, e é impressionante como eu não prestei atenção. E eu não sabia nem que podia ter lido isso. Então, eu cometi os 2. Eu reter as palavras sem reter o sentido, ou reter o sentido sem reter as palavras. Eu só depois dos 90 que eu comecei a amadurecer para pegar o sentido das palavras. Mas, mesmo assim, eu ainda passei por a fase do desordenado, que era ler um livro aqui, ler um outro livro acolá, ler um outro livro sobre ele, mas não seguir o ensinamento de maneira organizada, ordenada, sequenciada, articulada, que é o que nós estamos tentando fazer. Então, de uns anos para cá, rigorosamente, a partir de 2000, que eu comecei essas últimas coisas aqui, porque, aliás, a quarta coisa, o ensinamento de maneira desordenada. Eu comecei a ordenar por conta de que eu fui obrigada a dar aula na universidade. Então, eu ter começado a dar aula de budismo foi a minha grande oportunidade de começar a estudar de maneira ordenada. Talvez eu não tivesse fixado tanto os 3 primeiros itens para trás, no passado, porque eu não estudei de forma ordenada. Agora, aí eu comecei em 2000 a fazer isso. E o ensinamento erradamente, porque eu compreendia intelectualmente, mas eu não compreendia em realização. Por isso, eu entendia erradamente. Então, a questão do ensinamento, reter o ensinamento erradamente, é quando você estuda intelectualmente o que ele vai chamar o
Mula Paraya Sutta, o processo cognitivo de 4 tipos de indivíduos. Não é cognitivo, olha o erradamente aí, não é cognitivo, é um processo de realização da compreensão da raiz de todas as coisas. Então, é uma realização, não é uma mera, não é um mero processo cognitivo. Você entende também que, se a pessoa compreende erradamente, ela divulga erradamente, evidente. Então, o que é o mais difícil? É reter o ensinamento erradamente. Corrigir esse que é o difícil, porque ele exige que você realize. Então, eu aconselho que vocês meditem, comecem a meditar. Comecem a meditar. Eu vou até insistir que vocês meditem sobre esses pequenos sutras do Samyutta Nikaya que eu vou me deter hoje. Meditem sobre eles. Meditem sobre eles. E, se vocês quiserem um contraponto disso, pegue o que ele diz do Mara. Mara é a personificação de todas as nossas dificuldades, obstáculos para caminhar na direção da realização e da libertação. Mara, simbolicamente, é todo o universo sansárico, em que ele destaca algumas, sobretudo, quatro grandes empecilhos, 4 grandes teias, 4 grandes meios de aprisionamento. O que ele vai chamar de demônio. Eu não sou assim muito simpático à demonização do universo. Eu acho que não é muito apropriado, eu não considero isso muito adequado. Mas, de qualquer maneira, ele coloca lá, o Felipe Corny, os tibetanos são muito mágicos, tem alguma coisa de feiticeiros, ou de umbandistas, enfim. Os tibetanos têm um budismo todo que lhe é peculiar. Então, é por isso que eles usam aquelas imagens de demônio que são os Dharmakala, os guardiões do Dharma. Então, aí é entendido, porque esse texto aqui é tirado de obras tibetanas. Então, ele coloca o demônio dos agregados, que faz a nossa personalidade, nós somos um agregado de energia, o demônio das paixões, que são os desejos, né, dos mais variados tipos, o demônio do Senhor da Morte, que representa, que se personifica no nascimento ou no aparecimento. Tudo que nasce inexoravelmente no samsara morrerá. Tudo que surge, aparece no samsara, inexoravelmente vai desaparecer. Ou tudo que se manifesta se destruirá no decorrer do tempo. Por isso que é o demônio do Senhor da Morte, que nesse caso, heterogêneo, como diz aqui, eu traduzi, e eu finalmente achei uma palavra adequada para citar essa heterogeneidade do universo, que é o universo compósito, feito de coisas heterogêneas. E, finalmente, o demônio dos filhos divinos. Se nós temos os senhores da destruição, nós temos os senhores que são demonizados, nós temos os senhores, os filhos divinos, que são dos sublimes sentimentos, das grandes emoções, daquilo que leva, a luz, a compaixão, o amor, a felicidade a todos os seres. Então, mas nós estamos ainda, qualquer que seja isso, dentro do Tara. Está claro? Então, vamos meditar sobre isso. Mas vamos meditar sobre o Samyutta Nikaya, o chamado Salayatana. Esse grupo temático do Salayatana, Samyutta, o Salayatana representa
os 6 sentidos, os seus 6 objetos de sentido e o correspondente contato entre eles. 18 elementos, os 18 elementos. Os datos são os reinos, são os mundos, né? São os universos. Então, esses 18 elementos, do ponto de vista humano. Então, ele pega isso aí e ele tem 248 pequenos sutras. Eu separei para vocês só 62, os 62 primeiros, que eu traduzi, que eu peguei, que eu traduzi, que eu ordenei e fiz o roteiro de todos eles. Então, vocês têm um documento textual, que é esse aqui que eu vou ler, e vocês têm o que eu mandei, né, que esse tem 18 páginas, e o outro que eu fiz o roteiro com 13 páginas. Eu substituí o roteiro antigo de 8 páginas, que não tinha os 62. Aí completei com todo durante a semana e traduzi. Eu vou insistir nele porque ele, do meu ponto de vista, esclarece melhor o Mulaparayaya Sutra. Não se esqueçam que eu disse a vocês que nós temos três compreensões do Mulaparayaya Sutra. No Mulaparaya, a compreensão que está no Acesso ao Insight, no Michael, é a raiz de todas as coisas, que é a mesma compreensão que está no Acesso ao Insight do grupo do Bico Bode, do Tanissaro, daqueles outros monges que estão em volta do Bico Bode, que colocam como a raiz, porque em inglês está a raiz. O Raula, eu já disse a vocês que ele coloca a causa original, supostamente, de todas as coisas. Então, a causa original. Enquanto que o Mohan Vijayarachna, em francês, ele prefere a expressão a base estrutural, que é a ideia do suporte, aonde a gente se sustenta, aonde a gente viabiliza, aonde a gente tem o meio de vivenciar, conhecer e compreender as coisas pelas bases. É interessante porque o Vijayarachna, que é um filólogo, ele vai pegar a questão de que isso é uma coisa estruturante, no que eu estou de acordo com ele. Por que eu estou de acordo com ele? Porque, como salienta com propriedade o Vapora Raula, é uma causa, entendeu? E toda causa, nós vamos ver isso agora melhor no Samyutta, toda causa tem uma condição, gera uma condição. Causas e condições de coisas compósitas, de coisas heterogêneas, ou composições, como elas são chamadas nas traduções normais. Então, é uma causa. A palavra, é evidente que a palavra inglesa e a tradução para o português correspondente de raiz é interessante nesse particular, mas ela vai muito mais para a semente, para a coisa que digamos assim, uma espécie de matriz das coisas que existem. Mas o que não me deixou assim, muito à vontade na tradução do Mohan Vijayarachna, que ele bota na filosofia do budismo, analisando o Mulaparayaya Sutra, ele bota a questão a base estrutural das concepções errôneas. Mas como o Sutra pega também as concepções
que não são errôneas, o subtítulo fica prejudicado, porque você tem as concepções, entre aspas, errôneas e as concepções, entre aspas, verazes, ou, eu não gosto da palavra, verdadeiras. Então, todo esse cuidado de traduzir e compreender as coisas, ou melhor, compreender. Eu aí dou um conselho que me veio muito forte quando eu meditei sobre tudo isso, é de que não tem saída, não tem saída de vocês, se nós, não decorarmos o princípio. Oi! Não decorarmos. Tudo bom, Jaqueline? João Paulo, tudo certo, meu querido? Então, não tem jeito, nós temos que decorar. Então, a meditar, eu aconselho a vocês inclusive treinando no Samyuta. O Samyuta, como é pequeno, ele é bom da gente pegar um grupo deles afim, e meditar decorando tudo. Porque quando você for meditar e já tiver decorado, você tem facilidade de realizar. Porque você já sabe o que é para realizar, que é o que o Satipatthana Sutra, uma das coisas que pode ser das 4 fundamentos da plena atenção. Você decora. Quando você decora, você começa a repetir, a fazer a lembrança de tudo. Quando você vai repetindo e aí você automaticamente está realizando. É uma forma de meditação. Pode pegar um sutra desse pequeno e fazer lá seus 20 minutos, meia hora, uma hora, mas o principal é que você decore, para você estar sempre ali no rapel, como diz o francês, na lembrança. Volta, volta. Não tem outra. É o melhor jeito, no nosso momento atual, para a gente, de um lado, não dispersar e, de outro lado, criar o estímulo para meditar. Eu tenho um objeto de meditação e eu me entrego para ele para aprofundar de maneira ordenada o conhecimento disso. Entendeu? Entenderam? Então, eu recomendo que façam isso aí. Aí eu resolvi que nós vamos dar uma lida nos principais sutras do Samyutta Nikaya. Ok? Todo mundo está ouvindo? Eu não estou vendo ninguém mais. Está tudo bem? Ou Estamos fugiu? ouvindo, sim. Sim, está tudo Ah, bem. estão ouvindo, todo mundo. Ah, então tá. Então eu vou continuar. Então vamos pegar o Samyutta. Vocês têm aí o Samyutta no tópico 35, aquele que eu mandei para vocês como tradução. Que ele diz assim: este Samyutta contém 248 sutras, sendo que todos foram traduzidos para o português. Leia sobre o conteúdo do Salayatana Samyutta 47. Um apanhado geral dos ensinamentos Salayatana Samyutta também está disponível em áudio. Então, vamos lá para o primeiro desse grupo, porque eles são temas conectados, são sutras conectados. Então, eles estão todos agrupados em torno da questão do Salayatana. Então, vamos ver o 35, o primeiro deles. Acompanharam? Pega o primeiro deles. Eu vou ler só algum paradigmático, depois eu pego o roteiro. Mas pode dizer. Ok? Todo mundo está acompanhando? Vamos lá para o primeiro? Pode ser? Pode começar? Ok. Vamos lá. Tudo bem, Jaqueline? Estou vendo você. Vamos lá. Assim ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava em Savatthi, no bosque de Jeta, no parque de Anathapindika. Lá ele se dirigiu aos monges desta forma: Bhikkhus, venerável senhor, eles responderam, o abençoado disse o seguinte: Bhikkhus, o olho é impermanente. Aquilo que é impermanente é sofrimento. Aquilo que é sofrimento é não eu. Aquilo que é não eu deve ser visto com clareza como na verdade é, com correta sabedoria. Assim, isso não é meu, isso não sou eu, isso não é o meu eu.
Entenderam? Então, apesar de você ter a visão e perceber os objetos visuais, você sabe que você não é isso. É assim que não se esqueça, presta atenção, não se esqueça que ele está falando para os discípulos. O Putujana, ele vai achar que é ele. Ele vai se identificar com a visão que ele está vendo. Ele vai achar que tudo que ele está vendo faz parte dele. Porque não entrou para a consciência dele e entrou para a experiência. Aí ele se identifica. Ele vai achar que é essa colocação que está no Mula Pariyaya Sutta. Ele percebe B como B, ele concebe a si mesmo como B, ele concebe a si mesmo como em B, ele concebe a si mesmo como vindo de B, ele pensa B como seu, ele se regozija, se delicia com B. Porque ele é aquilo que ele está percebendo através de todos os seus sentidos naquele momento exato. Então, ele acha que ele é aquilo. Entenderam a lógica? Ficou claro? Enquanto que o discípulo, o Buda vai dizer para os discípulos para não se identificarem com isso. Isso não é. O que eu vejo não sou eu. Para eu não achar que eu estou sendo o que eu vejo. O que eu ouço não sou eu. Para eu não me identificar, eu estou ouvindo. E o que eu escuto, ou melhor, o que eu saboreio não sou eu. É uma sensação. Por quê? Porque é impermanente, isso não vai durar. Se você vai se identificar com isso, na hora que acaba, ou na hora que deixa de ser, você sofre, porque você estava identificado com aquela sensação que você estava colocar, ou aquela percepção que você estava completamente envolvido. Fez mais sentido agora do que está no modo do Mula Pariyaya Sutra? Agora, ele está falando aqui, vai falar aqui dos seis sentidos. E dentro dos seis sentidos é o que a gente chama as bases internas, que é o olho, né? Enfim, o olho, a língua, o nariz, a boca, o tato, o ouvido e a mente. Então, normalmente, o processo é realmente de identificação. Eu sou isso que eu estou vivendo a cada momento. Eu sou isso que eu estou vivendo a cada momento, dependendo do que está mais em ação. Mas eu sou isso. Eu me identifico inteiramente com o meu processo de viver. Aí o Buda diz que tudo isso, no que ele tem razão, ele é impermanente. E, como impermanente, isso leva ao sofrimento. Entenderam? Tá certo? E é o que a gente chama as 6 bases internas. Acompanharam isso? Agora, veja no meu roteiro. Vamos para o roteiro. No roteiro, essas bases internas, elas são crivadas pelo Buda, em 3 grandes aspectos, que são os 3 grandes princípios basilares, que eu cada vez lembro a vocês que é uma das coisas fundamentais. As 6 bases internas são, vamos para o 35.1, nós vimos, impermanente. O 35.2, sofrimento. 35.3, o 35.3 como não eu, insubstancial. Eu também acho muito restrito a palavra não eu. Mas como ele está se referindo ao discípulo, a tradução não eu, ok, tudo bem, nós não vamos encrencar. Então, trocando em miúdo, todas as 6 bases internas, que são as esferas inferiores, o olho, o ouvido, o nariz, a língua, o corpo e a mente, são sofrimento.
são impermanentes, são insubstanciais. E como insubstanciais, você tem que... É essa a conclusão. Veja agora o que é que ele propõe para o cara se tornar um asceca. Ele diz, vendo a símbicos, o nobre discípulo, bem instruído, experimenta o desencantamento em relação ao olho, o desencantamento em relação ao nariz, o desencantamento em relação à língua, o desencantamento em relação ao corpo, o desencantamento em relação à mente. Experimentando o desencantamento, ele se torna desapegado. Através do desapego, a sua mente está libertada. Quando está libertada, surge o conhecimento libertada. Ele compreende que o nascimento foi destruído. A vida santa, eu trocaria a vida santa, a vida sábia, sábia, porque a pessoa vai tornando sábio, vai adquirindo sabedoria. A vida sábia foi vivida, o que devia ser feito foi feito, não há mais vir a ser a nenhum estado. Significa a libertação. Então, esse é o refrão. Esse é o que ele chama com muita propriedade o desencantamento. Entendeu? Você se desencanta, significa não só você não se identifica, mas você não acha que isso é a sua felicidade, a sua liberdade, porque tudo isso está condicionado, tudo isso está causado, tudo isso está, na verdade, aprisionando a pessoa e ela não se dá conta disso por ignorância. Olha a categoria da ignorância. Então, vamos lá. Vamos entender, então, os três primeiros. Os três primeiros. Paulo, Ora, isso se Paulo, repete, rapidinho. ok? Um segundinho. Paulo, eu não sei o que aconteceu aqui, é que o Zoom tá me avisando que daqui a 6 minutos a gente vai cair. Então, o que você acha da gente desligar agora e eu já te enviar um novo link para você continuar a partir dessa parte? Porque Tá ele bom, vai... ok. Tá? Certo. Daí eu vou enviar no grupo, porque ele vai cair daqui a 6 minutos, e aí é bom que eu veja o porquê, para isso não se repetir de novo. Mas eu tinha criado essa reunião 5h30 e Tá deixei bom. ligado aqui. Tá bom, então. Beleza. Perdão. Deixa eu ver aqui. Vamos fechar para abrir de novo. Ok, eu vou chamar o Lucas nesse caso, para ver. Ou preciso fazer